nosso não. Quem chegava no comercial já aprendia tudo. O cara aprendia a cadastrar um produto, imputar o pedido na tela, precificar, e só faltava negociar. Ô Marcos, chegou novato no ramo, mas tem resultado, tem trabalho, tá feliz, tá buscando conhecimento. E você aí, ó, moribundo, sentado. Eu costumo falar pros 10 que trabalham comigo que cada movimento que eles fazem, eu sinto uma dor ou um alívio no bolso. É a coisa mais simples. Uma pessoa errar e te dar um prejuízo e uma pessoa acertar e te fazer lucrar. Depois que o cara dominou o supermercado, você é bom, você ganhou dinheiro, você ficou rico com o supermercado, abre qualquer coisa. Eu sou o Thiago Vieira e estamos aqui para mais um podcast Resenha de Supermercado. Eu sou Marcos Ponciano, sócio proprietário do Supermercado Imaculada Taubaté. Eu sou Diego Vieira e sou sócio proprietário do Supermercado Vida Nova. E eu sou o Eduardo Mendonça, analista de negócios. E esse podcast é um podcast histórico e muito especial. Por quê? Quando eu criei o Resenha de Supermercado, a ideia era criar um podcast onde é uma mesa de bate-papo de donos de supermercado. Até então, todos os podcasts que eu tinha feito eram apenas com eu, Diego, Eduardo, no início a Bruna participou. E agora eu estou trazendo um dono de supermercado aqui, que é o que eu sempre quis. E ele vai ser o primeiro de muitos, tá? Que é o Marcos, aqui do Supermercado Imaculada, amigo nosso, aqui da cidade vizinha de Taubaté. E o que acontece? Ele é o primeiro de muitos. Se você quiser participar aqui com a gente do podcast Resenha de Supermercado e aumentar mais ainda essa bancada de bate-papo, risada e resenha de dono de supermercado, marca aqui nos comentários, escreve aqui, Thiago, eu quero, se você está no YouTube, no Instagram também, e vem participar com a gente. Esse vai ser o primeiro de muitos. Eu vou criar a maior roda de dono de supermercado com muita risada, muito bate-papo e muito aprendizado. Beleza? E agora eu vou dar a palavra para o Marcos aqui, para ele contar como que foi a história da vida dele até ele entrar aqui nesse ramo que não é para aventureiro, esse ramo não é para amador, esse ramo é para quem tem conhecimento na lata. É isso aí, Thiago. Eu acho que essa roda vai aumentar muito, hein? Se depender dos donos do supermercado, vão participar muito aí com você. Obrigado pela oportunidade, eu acho que é o primeiro, né, fazendo esse trabalho aqui com você. A minha história com o supermercado, ela começa aproximadamente 5 anos atrás, em que, como esse país é um país bastante instável, eu trabalhava na indústria, na área da indústria pesada, de infraestrutura, na área de petróleo, e tive a oportunidade de ficar 21 anos na indústria. E então, por motivos diversos, tive que sair do emprego e, como muitos, né, fazem, Thiago, buscava alguma coisa para fazer. E uns meses antes de sair da indústria, minha esposa tinha falado comigo, Marcos, por que a gente não busca um outro negócio? Porque esse trabalho de ser empregado é bom, tem sua estabilidade, porém, alguns problemas podem acontecer. Por exemplo, se de repente você perde o emprego, o que acontece? Então, nós já buscávamos alguma coisa aqui em Taubaté, e aí uns dias antes, nós já buscávamos por isso, e aí encontramos um supermercado à venda. Um supermercado de uma pessoa que tinha tocado durante 25 anos, já não tinha muito interesse em fazer esse negócio ir para frente. E aí nós nos propôs um negócio, nós aceitamos. E aí, a partir daquele momento, foi em novembro de 2015, nós passamos a pensar nisso aí. Quando foi em janeiro de 2016, fevereiro de 2016, nós abrimos o supermercado. E aí, como o Thiago sempre fala que isso aqui não é para aventureiro, é verdade. Porque o primeiro desafio nosso foi entender, ou seja, como funciona, qual que são os pontos principais, né, Thiago? Quais são os pontos principais que a gente tem que tomar cuidado aqui? O Marcos, ele resumiu muito a história, mas o Marcos já rodou o mundo, tá? Como executivo da indústria, tudo. E eu vou falar uma coisa, ele entrou no ramo totalmente desafiador. Porque, para nós que nascemos dentro do supermercado, eu, Diego, já estamos, desde a nossa infância dentro do supermercado, eu já acho desafiador. Imagine para alguém que acabou de sair da indústria, de um ramo nada a ver com o supermercado. Eu acho que ele só entrava no supermercado na vida dele para comprar e ter que começar do zero, desde 2016, Marcos? Isso. Desde 2016, começar do zero no novo ramo. Eu creio que tem muitos aqui assistindo que tem a história muito semelhante, que vem do mundo corporativo para ter o seu próprio negócio e começar por um supermercado, que não é uma decisão que hoje eu acho que ele deve pensar,
Meu Deus, não onde eu fui se meter. É claro que ele dominou o ramo, ele está tendo muito sucesso, está prosperando, então tá show de bola. Mas muitos entram dessa forma, se aventuram e não tem sucesso, certo? Eu vim do mundo cooperativo, mas eu vim do mundo corporativo de supermercado, para ter o meu próprio primeiro. É diferente a minha história da dele. Ele vem do mundo corporativo totalmente diferente e mergulhou dentro desse negócio. E o bom é que ele está tendo resultado, mas ele é um cara muito esperto, que busca conhecimento, muito inteligente, né? Por isso que tem sucesso. O cara entrar achando que é fácil, porque nessa pandemia, o que está acontecendo? Eu já estou ouvindo falar que tem muita gente correndo para o ramo de supermercado porque é um ramo anticrise. Isso. Porque nessa pandemia que nós tivemos aí 2020 para 2021, que iniciou lá no final de 2019, muita gente, os negócios fecharam, os hotéis, restaurantes, pousadas, bares, balada, tudo fechou, cinema, e supermercado continuou aberto. Sim. E aí tem muita gente vindo do mundo corporativo para se aventurar dentro do ramo de supermercado. E o que eu falo é o seguinte, se você não buscar conhecimento, você não vai prosperar. Se você é um desses que está assistindo esse podcast agora, não vai prosperar, porque não basta ter grana, não basta ter cash, você tem que saber trabalhar no ramo que eu falo, é o mais desafiador possível. O cara deu certo em supermercado, ele vai dar certo em qualquer negócio. Por quê? Porque exige muito capital de giro, exige você administrar a compra de 6, 7, 8 mil produtos, o quadro de colaboradores é alto, a margem é apertada, a concorrência é grande. Então, se você não for fera, meu irmão, você não vai durar muito tempo nesse ramo. Certo? E agora eu vou dar continuidade para o Marcos continuar contando a história dele, já deu para você ver que é interessante. E Marcos, pode dar riqueza de detalhes da sua carreira, tudo, como era, de que cidade que você é origem de qual cidade, nasceu em qual cidade, pode estar o que você fazia na antiga empresa, as experiências que você teve lá até chegar aqui. Pode contar, abre o jogo aí, meu filho. Bom, a experiência, como o Thiago falou, é uma experiência, eu fiquei 21 anos numa mesma empresa, porém eu sempre falava que eu nunca trabalhei o mesmo dia na mesma empresa, porque eram dias, cada dia uma empresa diferente. Uma empresa diferente no sentido que eu comecei no mais baixo nível da empresa, que seria como auxiliar de produção, e cheguei até chefiar um laboratório completo como cientista-chefe, que seria o cargo máximo numa diretoria científica, nesse caso. Então, assim, foram 21 anos de muito aprendizado. Passei por várias áreas de produção, depois por desenvolvimento de produto, em que nós temos também que trabalhar na parte de negócios, mas aí nesse caso, como o Thiago falou, não é um negócio direto que você tem que gerenciar 8, 10 mil produtos, senão que você tem que gerenciar uma cadeia que vai te favorecer a desenvolver um produto, a desenvolver um processo e entregar esse processo para a indústria, no caso, né? Dentro da própria empresa. Então, assim, você tem vários clientes, só que são clientes específicos dentro da própria cadeia produtiva, né, dentro da própria indústria, e são dentro da sua própria indústria. Então, o seu contato é com seus colegas do dia a dia. No mercado, totalmente diferente. O seu contato quase nunca é com a mesma pessoa no mesmo dia, né, Thiago? Então, ou às vezes você repete, como o Thiago costuma falar nas várias resenhas que ele já fez e aqui com o Diego, os debates que existem. Então você tem pessoas que vão te marcar, tem pessoas que vão ser mais assíduos a seu negócio, mas é uma condição completamente diferente, né? Uma condição distinta. Então, assim, eu tive a oportunidade de viajar o mundo, como o Thiago falou, em negócios, mas não um negócio totalmente direto, né? Senão que um negócio técnico. Geralmente as decisões nós viajávamos, víamos, participávamos de eventos como feiras, de grandes feiras, né, na área de petróleo, na área de equipamentos, e depois, em conjunto, decidíamos, porque nós participávamos de uma engenharia completa da indústria. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar desses grupos, de ter experiências com várias pessoas, inclusive nações diferentes, né, porque geralmente nós tendemos a pensar que as pessoas pensam como nós, o que vive ao nosso redor, mas, na verdade, quando você vai e começa a ter contato com outras culturas, outras pessoas que têm outros costumes, que pensam de forma diferente, você acaba enriquecendo muito o seu conhecimento. E tive a oportunidade, então, de participar muito desse tipo de situação. Então você vê que na carreira dele na indústria, 21 anos trabalhando na indústria,
já rodou diversos países, mas quando chega para atuar em supermercado, praticamente é um bebê. É um bebê. Completamente. Né? Completamente. E aí eu vou perguntar para o Marcos aqui quais foram os maiores desafios dele no início do supermercado dele, lá em 2016, aqui em Taubaté, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Bom, o primeiro desafio foi a compra. Né? Então, você fica ali, se você tem um capital, você precisa investir esse capital e precisa fazer esse capital girar. Então, decidir a compra já foi um grande desafio. Como que eu avalio? O que eu avalio? E naquele momento não existia, hoje, por exemplo, existe um Thiago, um Diego, que chega e dá uma pancada de informação para você e daí você consegue andar melhor. E outros consultores grandes que tem por aí, que te dá informação e você consegue tomar a decisão de uma forma mais clara. Naquele momento, não. Então, assim, a decisão foi só com a esposa mesmo, nós conversando, falamos, vamos fazer isso. E assim fomos. Eu imagino como deve ter sido difícil, porque, nós estamos falando aqui em várias resenhas, em vários debates, em vários vídeos. O Thiago fala que um dos maiores desafios do empreendedorismo, dos empresários, seria tocar um supermercado por todas as dificuldades, já falaram, 5 a 8 mil produtos, 450, 350 fornecedores, mais de 15 órgãos te fiscalizando, mais de 5 a 10 concorrentes, mais de 1.000 a 1.500 clientes por dia. Capital de giro alto, capital de estoque. Agora, me imagina como que esse cara... O desafio, ele falou para mim que o desafio dele foi a compra porque ele chegou lá e não tinha. Hoje tem os consultores, tem a gente, tem tantos outros que nós também estamos aí comendo de vários conteúdos bons. Mas imagina você chegar do zero, irmão, num supermercado, e falar o que eu vou comprar, porque a noção que a gente tem é o quê? Que não vai comprar o que nós consomemos na nossa casa, né, meu? E o resto, como que você vai atender toda a clientela? Você nem conhece esse produto? É o desafio do Marcos. Não, realmente, o que o Marcos falou, um dos grandes desafios que é a compra, de fato. Porque uma coisa é nós estar dentro do mercado o dia todo. E o mix de produto tem muita coisa específica, né? Às vezes o que eu consumo eu queria que a visão dele sobre o supermercado seria só o que ele consome na casa dele. Quase todo mundo tem isso aí. Mas quando você chega, tem diversos hábitos de consumos de famílias diferentes. Às vezes porque você consome 10% do que tem no supermercado. E os outros 90%? E o Marcos falou um negócio muito importante, que é o quê? Era a escassez de conhecimento. Certo? Que a internet nos proporcionou isso, o conhecimento ser disseminado. Sim. Então hoje tem vários players aí no YouTube, no Instagram, disseminando conhecimento, mas eu creio que lá não tinha, né? Não. Era escasso. Então ele teria que aprender tudo na raça. Na raça você aprende mais, mas dói. Dói porque você acaba tomando alguns prejuízos que você não tomaria se você tivesse o conhecimento. Sim. Então você compra mais um produto que não era para comprar, acaba vencendo, produto encalha, você tem ruptura, você perde muita venda no início por não entender que os clientes consomem aquele produto. Por exemplo, quando eu cheguei aqui a gente chegou aqui no Vale do Paraíba, tem alguns produtos que eu vim da Zona Leste, capital de São Paulo. Tem alguns produtos que nunca nem tinha ouvido falar lá na Zona Leste capital. É quando nós tratamos as regionalidades. E um deles foi o seguinte: em São Paulo capital, macarronada. É macarrão, o molho e o queijo ralado Teixeira. Exemplo, é uma marca muito conhecida. Certo? Tem diversas marcas, Gran Romano, entre outras. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui, em Taubaté, Tremembé, eu não sabia que o consumo do queijo ralado industrializado era pouco e que o hábito das pessoas aqui é consumir o queijo parmesão ralado na hora. Correto. Quanto tempo nós ficamos sem ter isso na loja porque nós não tínhamos esse conhecimento e perdendo venda? Foi quando eu observei os clientes pedindo. Eu falei, meu, o que é isso que estão com queijo parmesão ralado na hora? E eu via que o queijo ralado industrializado não vendia. Era hábito regional. Por isso que eu falo que você realmente tem que entender de compra no início, na região que você está, é complexo. E você só vai aprender na raça. E até você dominar isso, você leva umas pauladas. Né, Marcos? Continua aí. Conta aí sua saga aí. Seguramente, Thiago. Eu lembro a primeira vez que eu comprei porco, né, lá pro supermercado. Então entrou um açougueiro novo lá e falou: ô, Marcos, compra porco, porque porco vende bastante. Eu não vendia nem 1 quilo por dia. Nada, zero. Daí nós compramos uma banda. Aí chegou a banda, ficaram olhando lá para a banda de porco e tal. Colocaram a banda de porco no freezer. Olha a loucura.
E o final das contas foi o seguinte, minha banda de porco foi pro lixo, cara. Não vendemos nada. E daí, outro dia chegou um cara lá falando de porco, eu quase bati no cara, quase dei umas porradas no cara. Falei, meu, porco eu não quero nem ouvir falar na minha vida aqui. E o pessoal pedia porco, mas eu falava, mas eu compro, estraga, cara. E daí tivemos a oportunidade de conhecer um fornecedor, né, de suínos, e aí falou de banda. Eu falei, tá, mas aí você vai me ensinar agora como é que funciona esse negócio aqui, cara, porque eu não sei. E daí ele foi ensinando. E daí aí começou a vender, e daí nunca mais perdeu nada, graças a Deus. Hoje vende 10 bandas, 15 bandas por semana, sem nenhum problema, né? Então esse foi uma das sagas que eu realmente passei por falta de conhecimento, falta de tato. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Eu vou perguntar para o Marcos, como é que estava o ponto quando ele pegou? Estava quebrado, estava falido? Pelo que ele explicou, ele pegou um mercado que já existia. E como é que foi o início de pegar um ponto falido e o hoje? Como que é o hoje depois de ter toda essa saga aí, toda essa história? Esse é outro ponto importante que o Thiago tocou. O ponto que eu peguei, a pessoa já tinha 25 anos. Imagina a pessoa com 60 anos, com 25 anos trabalhados no mesmo lugar, em que a família já está formada, já está trabalhando em outra coisa, e essa pessoa já não tem aquela energia para tocar o negócio. E o seu braço direito, né, que seria a pessoa que tocava o negócio com ele, tinha abandonado, e aí com o tempo já não fazia nem parte mais desse plano, e enfim. Então realmente o negócio estava bastante debilitado, faltava muito produto, e as pessoas já não acreditavam naquele negócio, né? Então quando eu peguei realmente com esse grande desafio, que eu não me dei conta inicialmente, né? Sabia que existia algo que não funcionava bem, que tinha muitos problemas, mas não ao ponto de ter a sensibilidade do que era quanto ao negócio. Então esse foi um grande desafio, Thiago. Certo. Também. Agora eu vou perguntar para o Marcos. Agora, eu já vi que o Marcos é um cara muito inteligente, vivido, né? E tem 4 anos aí no ramo de supermercado, é novo no ramo, porque eu creio que muitos que me acompanham aqui é de 20, 30 anos, assim como eu. Agora, Marcos, nesse início de trabalho, me fala quais são as habilidades que um dono de supermercado, na sua percepção, nesses 4 anos, tem que ter, algo que você observa desde a sua vida corporativa, e agora você estando na arena ali, no campo de batalha, que foi primordial, que você trouxe de fora, você fala, meu, se eu não tivesse isso no meu mindset aqui, na minha mentalidade, eu iria sofrer muito. Quais as habilidades, cita aí, 3 habilidades que o dono de supermercado tem que ter, na sua opinião, de vivência? Pois não. A principal habilidade do dono do supermercado é a convivência que eu chamo de 360 graus. Que o Thiago chama de humanidade, que o Diego chama de humanidade. E eu acho que essa humanidade, essa convivência 360 graus, é você saber conviver com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores, com seus concorrentes, com seus colegas, com as pessoas que chegam para te desafiar, muitas vezes, que nós sabemos que existe isso, tem clientes que às vezes vêm para te desafiar porque ele está com um problema e esse problema quer te passar esse problema de qualquer jeito. E esse é uma grande habilidade, é você entender o ser humano, entender a situação que essa pessoa está e nos diferentes níveis, que é o que chama de 360 graus, Thiago. Bom demais, hein? Gostei. Eu gosto do assunto. É isso aí, cara. É o diferencial que o Marcos citou. Gente, é o que eu falo. Volta pro jogo da humanidade. Não tem como, pô. O cara tem que chegar lá e lidar com o funcionário, com o fornecedor. O cara quer vender. Você precisa comprar e quer tirar o melhor negócio. O fornecedor está na porta querendo te entregar e quer ser rápido. O entregador quer ir embora porque ele tem mais 8 entregas. Seu conferente também tem. Aí você tem que fazer toda a gestão. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dor de cabeça. Todo mundo tem dificuldade. Em outras palavras, é o que o Marco e o Thiago que tá falando, que mano, é muito difícil fazer todo esse desafio dessa maratona toda que é ser dono do mercado e tudo isso fazer a gestão de pessoas, né? Pra chegar em casa, você tem problema na sua família. O Marcos ainda trabalha com a esposa, o Thiago trabalha com a esposa, vocês trabalham com a esposa, vocês devem ver aí. Porque é normal, gente, porque vocês estão em conjunto, tá todo dia. Isso já é um problema inerente do negócio mesmo, vai fazer parte. Aí tem que lidar com os funcionários, lidar com os clientes e no nosso coração, a nossa vontade é que dê certo com todo mundo. Que no final, mesmo que não dê negócio com todo mundo, que saia todo mundo bem. Isso aí que é 360 graus bem. Por isso que um dos valores aqui da nossa cultura
É a harmonia. Sim. Que nós temos que estar em total harmonia, o ecossistema que envolve desde o fornecedor, nós, colaboradores e clientes. Todo esse círculo de relacionamento nós prezamos muito por essa harmonia aqui no Vida Nova, e o Marcos chama de Convivência 360 graus. Convivência 360 graus. É isso aí. Né? Ele complicou um pouco, né? Tem um nome mais fácil, né? Mas faz parte, cada um chama do que quer. Né? Aqui eu chamo de harmonia, o Diego fala de humanidade. Mas é essencial todo o ciclo se dá bem. Porque senão você não vai ter sucesso, ninguém aguenta viver em pé de guerra. Aqui nós não tolera reclamação, mimimi, comunicação negativa, não fica com a gente. Sai de perto de mim, esse tipo de gente. Não reclama no meu ouvido, não, que aqui não tem espaço. Eu quero distância desse tipo de pessoa, certo? E é bom que o Marcos entendeu mais ou menos também isso aí. Agora eu vou perguntar para o Marcos. Marcos, nesse tempo de história aí, qual foi... Fale para mim umas 2, 3 sacadas que mudou o seu negócio. Você fala, quando eu aprendi isso, eu tirei os fardos das minhas costas e consegui crescer alguns degraus aqui, seja em faturamento, seja em lucratividade. Qual foi a grande sacada que você pegou aí no ramo de supermercado que fez você andar alguns degraus aí? Ô, Thiago, agora você me obriga a fazer uma declaração aqui, cara. Na verdade foi o seguinte, quando é que eu consegui mudar a situação do supermercado? Quando eu conheci você. Vamos falar que eu te comprei. Aí lascou. Não, vamos falar que eu te comprei. Não há compra aqui não. Na verdade, você me passou algumas sacadas porque o grande problema meu era assim. Eu falei, eu não posso comprar por 10 e vender por 10. Eu tinha sempre que vender com uma certa margem. E essa certa margem eu tinha na minha cabeça. Então, assim, eu não conseguia essas sacadas, essa ideia de, por exemplo... chegar no Natal, então você vai ter que vender os produtos de Natal, você tem que colocar lá 2 ou 3 produtos daquele momento, né, daquela sazonalidade, de uma forma a atrair pessoas até a sua loja. E isso não entrava na minha cabeça, cara. Eu não conseguia entender. Então, assim, quando eu falo conheci você, é que assim, no ramo de supermercado, infelizmente, não existe uma convivência, ou não existia, né, até certo tempo, uma convivência em que os donos de supermercados pudessem trocar ideias de forma clara, de forma aberta. Isso eu faço com o Thiago. Eu falo, Thiago, tem um tal problema assim. Ele fala assim, Marcos, eu já tive, funciona assim, funciona assado. Isso é importante, porque os donos de supermercados é o seguinte, o cara descobre alguma coisinha, ele acha que aquilo é um tesouro, guarda 7 chaves e só para ele. Então, a partir do momento, por isso que eu falei, quando eu conheci o Thiago, porque eu tive a oportunidade de conversar com o dono do supermercado, de forma aberta, de forma a não ficar com mimimi. Sem armadura. Exatamente, sem armadura. Então, chega, conversa, e aquilo, pode ser que ele não dê a receita pronta, mas ele te dá ideias, ele fala como é que ele fez, como é que ele venceu aquele ponto, e você fala, então daqui eu faço o meu agora. Então, pego lá, trabalhar a minha parte e faço da minha forma, até chegar no resultado que eu preciso. Isso que o Marcos falou é legal, até agradeço aí, eu fico feliz de estar contribuindo. Só que é o seguinte, é bem curioso, porque eu sou um cara muito aberto. E eu lembro o primeiro dia que ele veio aqui na loja, ele era da cidade vizinha, gente, Taubaté. O que poderia... Eu poderia entender como se ele fosse concorrente. Mas eu chego a ser muito aberto de o cara chegar aqui, eu nunca vi na minha vida, e começar a conversar e falar de mercado, né? E eu trabalho a ideia de que a pessoa vem conversar comigo, eu não conheço ela. Ela já vem próximo de mim, eu trabalho a ideia de que tem 100% já da minha confiança. Ela começa com status de 100%. Depois ela vai perdendo se ela começar a pesar na bola. Então, por isso que eu sou muito aberto a pessoas novas, e muita gente visitar a minha loja, e nós começamos a falar de negócio e eu começo a falar abertamente. Realmente, eu não tenho isso de ficar, não, nem conheço, não vou falar isso, não vou falar aquilo, ficar melindrado, né? Eu não sou melindrado. E quando eu falo zoando até que concorrente pode vir aqui na minha loja, eu falo de fato, pode até vir. É claro que para concorrente você restrita alguns números, né? Mas fora o outro, quem me acompanha no Instagram sabe. E o objetivo da tribo de supermercado que nós criamos é essa. É expandir esse network. Sabe por quê? Porque eu sempre falo, gente, network é dinheiro. Informação é dinheiro.
do mesmo jeito que foi possível contribuir um pouco na vida do Marcos, ele já me ajudou pra caramba, velho. E nós estamos perto aqui, ele acha algo barato lá em tal lugar, ele me liga. Eu acho tal, ligo pra ele. Meu, aí você começa a trocar informações. Eu preciso de um profissional da área de refrigeração, ele me indica. Eu tenho outro daqui, eu indico ele. E o que ele falou de fato você que é dono do mercado sabe, antes de haver internet, você não poderia se comunicar com o seu concorrente. Você não poderia se comunicar... Você não tinha outros supermercados para você trocar experiência e parar com algumas cagadas que você andava fazendo, que eu andava fazendo. E aí, quando surgiu a internet e teve esse contato, essa comunicação, no caso, ele está aqui mais perto do lado, ele já vem na minha loja várias vezes, né? E nós compramos junto, às vezes, alguns negócios. E nós também é muito aberto, como você falou, nós somos muito abertos a trocar experiência. Eu tenho prazer em contribuir, em dar informação e ajudar o que tiver ao nosso alcance. E eu fico feliz, porque, meu, é aquilo que você comunica para o universo de bom, ruim, você vai colher, vai retornar para você, seja bom, seja ruim. Então eu carrego muito isso comigo. E eu não sabia que eu não tinha essa noção de ter contribuído tanto lá no negócio dele, né, que para nós é algo muito natural nós compartilhar conhecimento. O Eduardo está aqui, ele trabalha comigo já tem mais de 10 anos, e ele sabe que sempre foi assim. Quando eu era gerente dele lá, gerente de compras no antigo atacadista, nosso lema é: não se guarda conhecimento, eu tenho que pôr para fora, né, Edu? Não, com certeza. E no comercial mesmo, né, nós éramos diferente de todos os setores lá. Por quê? Porque antiga empresa. Porque quando a gente estava no começo, o sistema ele era apresentado para um ou outro. Aí o que aprendia o financeiro lá, chegava alguém para o cara ficava assim, ó, não, assinar, assim, milindrado para ensinar. No nosso não, quem chegava no comercial já aprendia tudo. O cara aprendia a cadastrar um produto, imputar o pedido na tela, precificar tudo, só faltava negociar. Que aí era os diretores, o Thiago mais pra frente, mas não tinha esse problema lá com a gente, principalmente na gestão do Thiago. O que ele está falando aqui é que até dentro de uma grande empresa que nós viemos, existia divisão. Sim. Existia divisão de setores. Né? Você também foi no mundo corporativo, sim, né? Igual. Então existia divisão de setores. E no nosso, nós prezava pelo quê? Pelo conhecimento espalhado. Todo mundo tinha que saber tudo. Né? E, inclusive, eu gerenciei, eu tive isso na minha gestão, tinha 12 compradores. Nós administrava 150, 170 milhões de reais em compras. Praticamente todos os meus compradores eu fiz em casa. Eu peguei a operadora de caixa que era mais esperta, treinei, evoluí ela, peguei um ajudante de logística, treinando, olhava o caráter, olhava a índole. Todo o meu pessoal foi formado em casa com treinamento, desenvolvimento da pessoa e para quê? Para nós disseminar conhecimento. E é isso aí o que eu prezava. Por isso que hoje nós somos muito abertos em disseminar conhecimento e eu fico feliz porque isso aí contribui muito na vida das pessoas. E eu vou passar a bola para o Marcos aqui para ele contar mais um pouco aí como é que foi esse ano de 2020, pandemia. Fala aí, Marcão, solta a palavra aí. Vamos lá, Thiago. Esse ano 2020 foi um ano desafiador para os brasileiros em geral, acho que para o mundo inteiro, né? Para nosso supermercado foi desafiador, apesar de ter bons negócios, foi um momento de oportunidade. Até o Thiago comentava antes que algumas pessoas de outros negócios, por ver supermercado, por ser um mercado sem crise, né? No caso da pandemia, migrar para o supermercado. Mas, por outro lado, trouxeram também desafios para nós, né? Quanto à cadeia produtiva, a cadeia de fornecimento, né? A cadeia de fornecedores. Agora, nos últimos meses, nós estamos enfrentando alguns problemas como falta de alguns produtos. E aí entra muito bem a parceria, né? De você ter pessoas dentro da área que possa te ajudar também, que possa compartilhar certos conhecimentos ou certas informações nos momentos. Mas, por outro lado, em termos de vendas, nós crescemos bastante, né? Isso aí, graças a Deus, e as informações que nós recebemos de várias áreas, o Thiago foi um dos que nos ajudou bastante aí com o conhecimento na prática, porque muitas vezes você pega um conhecimento teórico, ele é bom, porém ele depende da interpretação. Se você fizer a interpretação equivocada, em vez de subir, você desce. Então, quando você tem a prática junto com você e te fala, olha só, o negócio está andando para a direita, mas segundo o que você me falou, tinha que andar para a esquerda. E o cara fala, só corrige isso aqui. E aí você começa a ver que o negócio anda para o lado que deveria andar, daí te dá confiança, te passa conforto para você investir energia naquilo e seguir em frente.
E aí é um dos temas que o Diego, esses dias foi na loja, na nossa loja lá, e falou, Marcos, você tem que pensar o seguinte, isso aqui é um investimento. Então é como a Bolsa de Valores. Você investe na Bolsa de Valores, qual que é o grande problema de investir na Bolsa de Valores? O grande problema é o risco. O negócio é um risco. O negócio do supermercado é um risco e um risco alto. Né? Então, por exemplo, tem donos do supermercado que se prende a comprar produtos que não... Vamos pensar assim, se prende a comprar alumínio, e compra uma pancada de peça de alumínio, coloca na prateleira e fala, não, eu fiz um belo investimento aqui, vou ter uma margem elevada, isso aqui não vence. Só que não vende. Então, o que adianta? Então você tem que comprar. Aí é uma das coisas que ele sempre fala, né? É o produto que gira rápido. Então, o produto que gira rápido, ele vai te ajudar. Porém, tem os desafios, porque lá tem um grande risco. Qual que é o grande risco? Você perder tudo. Né? Então, isso aí é uma coisa desafiadora. E você crescer é desafiador. É desafiador porque dá medo, dá insegurança, dá uma série de coisas. Então, você ter alguém que te fala, por exemplo, fala de supermercado, mas vive o supermercado, é diferente de você ter alguém, por exemplo, que fala de supermercado, mas não vive o supermercado. Ele vive o business dele, não tem problema nenhum, não tem nada contra isso. De fato, algumas pessoas, consultores e tudo, fazem negócios e ajudam as pessoas, porém, é diferente quando você tem uma pessoa que está na prática, né, que está vivendo o dia a dia do supermercado e está te passando aquilo naquele momento. Porque o momento, como o Diego comentou, conversávamos aqui, as coisas mudam conforme o dia passa. Então, um dia não é igual ao outro, a situação não é igual ao outro, o que valia há 3 dias atrás para nós já não vale nada mais hoje, e muitas vezes o que valia ontem já não vale hoje. Os valores vão mudando e você tem que acompanhar essa mudança, porque senão você fica desatualizado e acaba fazendo investimento de alto risco e já com perda total praticamente. Né? Então esse é um desafio enorme. Pois é, olha o tanto de desafio que é ter um supermercado, né, gente? O Marcos citou os desafios dele, porque, não tem segredo. Você, a todo momento, você tem que tomar uma decisão. Você está tomando decisão a todo momento. Você fala, viver na prática é ter essa prateleira de boleto aqui, ó. Continua, vai. Aí, ó, na prática. Olha o que é a prática aqui, ó. O tanto de boleto aqui, ó. Filma isso aqui, ó, nosso vídeo. Filma isso aqui, ó. Olha o que é a prática. Isso é a prática aqui. Eu quero ver aqui, ó, quem tá pagando tudo isso de boleto, ó. Dia 11, ó, dia 12. É desafiador. E ele falou, é desafiador estudar. Nós temos que estudar, nós temos que conhecer. Depois que conhecer, a gente tem que acreditar. Depois de acreditar, você tem que perder o medo. Depois de você perder o medo, você tem que executar. Exatamente. Se você executar errado, dá a sensação que você errou. Se você executar correto e não der o resultado que você quiser, dá a sensação que você errou também. E às vezes você executa, dá certo, mas não é o que você esperou. Você dá a sensação que você errou também. E a todo momento você tem o seu negócio, sua família, tudo tá dentro lá. Olha o desafio do cara em pleno 2020. Verdade. Mas nós estamos aqui, ó, se reunindo às vésperas do Natal, trocando conhecimento, trocando informação, buscando a história de um do outro para 2021. E é isso, e 2021? E o supermercado, principalmente quando... as maiores dificuldades que eu vejo no supermercado é qual? Primeiro, uma delas é você formar uma equipe, certo? Porque a equipe de um supermercado é muito parecido com um time de futebol. Por mais que o treinador fale, ó, zagueiro você fique na zaga, lateral você fique na lateral, atacante você tem que fazer o gol, sempre tem alguém da equipe querendo estar na posição que não era para estar. Né? Aí você pega o zagueiro que quer atacar e o atacante que não faz gol, e aí você tem que estar ali modelando a sua equipe. Esse é um dos grandes desafios do supermercado, né? Porque às vezes você está lá na frente de caixa, você não está vendo que o seu açougueiro tratou um cliente mal. Aí você corre lá para o açougue e a frente de caixa fez isso. Aí o repositor não fez o giro do produto e acabou vencendo um produto. Aí o conferente está sendo enganado pelo entregador, não viu que o entregador roubou ele. Aí você pega, o que mais? Você chega, a moça da limpeza negligenciou, caiu uma fruta, estourou, não limpou, aí vem a cliente na sua loja, vê a sujeira, vai lá na rede social e fala que sua loja é loja suja. E tudo isso daí você fala todos os dias, né? E a equipe nem sempre faz o que você fala. Então, realmente, é um ramo muito desafiador, cara. E viver na prática isso não é para qualquer um. É um dos ramos mais difíceis que eu sempre falo. Depois que o cara dominou o supermercado, você é bom, você ganhou dinheiro, você ficou rico com o supermercado, abre qualquer coisa.
abre qualquer coisa. É difícil alguém me provar que existe um negócio mais difícil que esse. Porque se você for pegar loja de roupa, o mix é menor e não vence, certo? Loja de roupa, você só tem que ficar atento nas tendências. Farmácia é um ramo difícil, o mix é grande, mas a farmácia, o fornecedor entrega por encomenda. Às vezes você não fica com o estoque deles. Isso. Dia a dia eles estão te entregando. Agora para eu ser competitivo com uma rede grande, aparecer um preço de cerveja barata, eu sou obrigado, para ficar competitivo durante um bom tempo, sentar a marreta e comprar 3, 4 vezes que eu preciso. Certo? Aí eu resolvo o problema de margem, fico competitivo, mas aí eu me arrebento no problema de capital de giro, de fluxo de caixa, de boleto. E que se você não vender, vira um vencimento. Se você não vender, vira um vencimento. Então, você está... ponto ao contrário. Então, o dono do supermercado, ele está a todo momento fazendo o quê? Equilibrando os pratos. Malabarismo. Malabarismo, certo? Mas não venho aqui assustar ninguém. E nem venho aqui criar dificuldade para vender facilidade. Hoje, o cara que é disciplinado, que busca conhecimento, que procura fazer caixa forte, não negligencia a sua empresa, torrando dinheiro em besteira, antes da empresa se tornar rica, o cara tem sucesso. É um ramo, vamos falar os pontos bons também, é um ramo praticamente anticrise. Nessa pandemia aí, nós se permaneceu firme e forte, vendemos mais, para falar a verdade. Infelizmente, muitas vidas se foram, mas o nosso ramo atendeu toda a população. Foi um grande desafio, nós ficamos expostos à doença o tempo todo aqui, todos os dias estamos expostos, mas financeiramente, muitos supermercados cresceram, expandiram, venderam muito. Quem estava preparado vendeu muito, gente. Quem estava preparado lucrou, certo? Então é um ramo que vende todo dia. E se você tiver as ferramentas certas, a estratégia certa, você vai vender todo dia, você vai aprender que você tem que reduzir sempre a sua despesa, você vai aprender que você tem que ser barato no que você precisa ser barato, no restante você recupera a margem, você vai aprender que você tem que desenvolver novas categorias para equilibrar a sua margem e, de fato, você ganha dinheiro. Então eu não vim aqui desenhar o apocalipse no ramo do supermercado, pelo contrário, mas fala a realidade. Que o ramo é desafiador? Mas dá para você prosperar e enriquecer muito. Se não fosse assim, a Abílio Diniz não estava rico. Se não fosse assim, a família do Walmart hoje está entre os bilionários do mundo aí. 3/4 da família está entre os 100 bilionários do mundo. Se não fosse assim, o Grupo Mateus agora é um dos homens mais ricos do Brasil. Então, é um ramo muito lucrativo se você souber trabalhar. É mais desafiador ainda para nós que somos pequenos. Somos supermercados de bairro. Por isso que eu prego a diferenciação. Você tem que se diferenciar para subir outro patamar e tornar essa concorrência irrelevante e conseguir prosperar mesmo em meio a atacarejos, mesmo em meio a grandes redes de mercado, né? Certo, Du? Perfeitamente. A gente que trabalha no back-office, né? Sempre auxiliando os donos do supermercado com algumas ideias, alguns estudos que às vezes o cara tá dentro do negócio ali, ele não percebe. E aí, como você falou, né, tem um consultor, às vezes o cara vai lá, dá uma dica aqui, sugere algum negócio ali, e junto com a know-how, a experiência que tem no conhecimento, que também é adquirido no supermercado, e aí acaba facilitando e muitas das vezes, como a gente tem colaborado aí, surtindo belos resultados, né? Sim. E Marcos, me fala hoje como que é a configuração da sua empresa. Quantos funcionários você tem? Quantos metros quadrados tem sua empresa, seu supermercado? Ele reformou o supermercado nesse último ano, ficou com uma fachada muito top, cresceu muito o faturamento esse ano também, mas eu quero ver a configuração da empresa dele. Quantos metros, funcionário, etc. Certo. Hoje nossa loja hoje está com 300 metros quadrados, nós estamos com 10 pessoas, 10 funcionários, além disso tem a minha esposa e eu, que trabalhamos bastante, como todo dono do supermercado, mas com aquele cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado como dono do supermercado para não deixar se afogar na papelada. Às vezes que eu falo para o Thiago, que muitas vezes eu já me encontrei com pessoas que acabam se deixando consumir por toda a parte burocrática que tem o supermercado. Porque muitas vezes as pessoas que não estão habituadas, né, no supermercado, como era o meu caso, você vai numa loja, vê um supermercado andando, parece uma coisa muito simples, mas como o Thiago fala, é desafiador. É desafiador em todos os sentidos, porque você não está presente em todos os lugares, obviamente, você também não pode querer ficar presente em todos os lugares, então você tem que formar uma equipe. Formar uma equipe não é simples, é desafiador também, né, muito desafiador. Então você tem que procurar dividir as tarefas de forma sutil,
que as pessoas assumam a responsabilidade, mas cada um jogando na sua posição. Porque senão o gol não é marcado e o prejuízo é sempre seu. Então eu costumo falar para os 10 que trabalham comigo que cada movimento que eles fazem, eu sinto uma dor ou um alívio no bolso. É a coisa mais simples. Uma pessoa errar e te dar um prejuízo e uma pessoa acertar e te fazer lucrar. Então, assim, é muito desafiador tudo isso. E você tem que humanizar isso, que é algo que o Diego sempre prega. Então, como é que você humaniza tudo isso? É um grande desafio. Tiago, dá uma dica para nós aí. A melhor forma de humanizar isso aí tudo é cultura organizacional. Tem um podcast sobre cultura, vai lá, assiste ele por inteiro. É a forma que eu e o Diego procuramos de, na prática, sem mimimi, sem burocracia, sem muita teoria, desburocratizar tudo e criar harmonia dentro da empresa. Tem horas que você vai ter que ser duro, tem horas que você vai ter que ser rígido, tomar decisões difíceis, mas pensando sempre no longo prazo que tudo vai melhorar. E o supermercado Marcos, que é ali o supermercado Imaculada, cresceu muito nesse ano de 2020. E eu vou perguntar uma coisa para ele. Ô Marcos, tem concorrência aí onde é a sua loja? E quais são os níveis de concorrente que você tem? Fala aí para nós. Tem um nível de concorrente avançado, aquele cara que posta oferta todo dia, atende bem, tem uma loja muito bem organizada. Tem aquele concorrente que não liga muito para a loja, esse aí é o que menos faz mal. E tem os grandes concorrentes. Então, tem os grandes atacados, que estão muito próximos da gente, então, como 3, 4 quilômetros de distância. Pode falar as bandeiras. As bandeiras são as mais famosas do Brasil. Atacadão, Açaí, aqui na nossa região, que domina bastante, né, que de São Paulo para cá domina São Paulo e Vale do Paraíba, que é o supermercado Chibata. São grandes supermercados que lançam coisas desafiadoras para nós. Então, nós temos que estar muito atento a isso. Tem o mais rico do Brasil, né, o Compre Bem, que é lá do Abílio. Enfim, só pessoas grandes. E além dos regionais aqui, que tem uma cultura de 50... Tem CNPJ aqui, Thiago, 56 anos de CNPJ o cara tem. Tem uma loja bastante parruda e te leva a problemas, cara. Você tem que subir o nível. Saltar para todo lado, tem que subir o nível. Ó, pra você ver, eu acho que a minha loja do Marcos, acho que é uns 10 km mais ou menos. Mais ou menos. Então, quando eu falo que eu tenho um monte de concorrente aqui, vocês estão vendo uma prova viva que eu não minto, né? Que, realmente, aqui nós tem grandes atacarejos. Cara, aqui nós temos o maior atacarejo do Brasil, pô, Atacadão. Eu acho que é fácil brigar com o Atacadão, é o maior Atacadão. Ao mesmo tempo que é interessante ter, porque às vezes nós falamos, algum dono do supermercado tem dificuldade, tem um cash and carry perto, 200 km para ir buscar, 300 km para ir buscar. Legal, mas ter perto também não é fácil não. Verdade, né? Entendeu? Ter perto também tem seus desafios. Aí, tá vendo? Então, o que acontece? Tem Atacadão, aqui nós temos Açaí, aqui nós temos o Tenda, que é outro atacarejo regional daqui de São Paulo. Macro. Temos o Macro, que é nacional, Spani. Certo? O Spani, que é regional. Essa rede de Chibata que ele falou é uma potência aqui de supermercado. 20, 30 anos. Temos Carrefour, temos Compre Bem, que pertence ao Cassino, que era a GPA, que era do Abílio, como o Marcos falou. Tem Rede 5 também, que são os regionais tradicionais, enraizados, mais de 50 anos. E eu e o Marcos tem algo muito comum. Ele está há 4 anos com o supermercado e eu estou há 3 anos. Então pensa nós, novato na região, enfrentando tudo isso daí, enfrentando os regionais de 30, 40, 50 anos na região, enfrentando os atacarejo e mesmo assim conseguindo prosperar. Cara, nós só temos que exercer gratidão, né? E ser feliz, porque a empreitada aqui não foi fácil, não. Né? Mas, graças a Deus, o conhecimento é disponível. Né? E a execução. Nós temos que buscar conhecimento e executar. Conhecimento e executar, senão você não prospera, né, Edu? Com certeza. Eu tenho acompanhado, eu cheguei nós estamos em 2020, começo de 2019, né? 2 anos já. Você 2019. E eu cheguei bem na época que você estava mudando a loja, né? Tá saindo do mercadinho, que você falava que ia sair do mercado de bairro para virar um supermercado, né? E eu cheguei bem na hora, falei, cara, olhando o faturamento lá, a gente pude olhar os números com vocês, sentar também, estudar. Aí fomos vendo lá 500 mil, 600 mil, aí você falava dos números, falou, não, mas dá para chegar aqui, aí eu, né, e olha que eu gosto dos dados, né?
Eu falava, rapaz, esse número aqui é meio estranho. Até que, né, vocês foram lá, fizeram um estudo, beleza, fomos almoçar, né? O Diego, nós fomos almoçar nesse dia, falou, o estudo é mais ou menos assim, assim, assim. Aí, a hora que eu olhei o estudo, eu falei, faz sentido esse estudo. Vamos entrar de cabeça aqui, vai chegar no número. Aí não deu outro. Aí foi o primeiro, foi indo. Aí o dia que nós dormimos, falou, meu, é um trator, né? O impossível foi dobrado. Aí, eu falei, é um trator. Isso aí eu falava, acho que ele não botava fé. Então, eu acho que o pessoal lá atrás, quando nós pegou esse supermercado aqui, o Vida Nova, praticamente quebrado, nós contávamos, nós é sonhador, né? Então nós falávamos nosso sonho, nós falávamos, o povo fala, meu Deus, esse menino aí deve ser um lunático. Emoção. Deve ser um sonhador, né? E aí nós chegou, e muito além do que nós esperava. Meu, e aí eu lembro aqui, é o seguinte, nós falamos de atacarejo, há 3, 4 anos atrás eu era gerente de compras, gerente comercial do atacarejo, né? Eu não sabia o transtorno que eu causava na vida dos mercados menores. Agora eu tô passando na pele que nós fazia lá, que nós era um trator lá, né, meu? Então, nós passávamos, onde nós entrava, nós causava o estrago, né? E ali eu era vilão, né? Mas agora que eu tô do outro lado do jogo, virei um mercado de bairro, então nós temos que se reinventar. E hoje eu tenho noção do que era enfrentar grandes redes, atacarejo, tudo isso. Porque a atacarejo era o seguinte, eu lembro que quando nós encontrava, olha só como que era a estratégia. Quando nós ia penetrando cidades, por exemplo, tinha loja aqui no Vale, tinha loja em Jundiaí, Carapicuíba, Sumaré, Americana, ia penetrando as cidades, certo? E quando nós encontrava uma rede resistente, em alguma cidade dessa, Ferraz, Poá, Suzano, São Paulo capital tinha várias, e quando nós encontrava alguma cidade que tinha uma rede resistente, que batia de frente com a gente, batia de frente. Eu sempre fui competitivo, e eu era competitivo desde lá, certo? Então não admitia levar pau de concorrência não, viu? Nós era muito hard. Sangue nos olhos. Agora você imagina, por exemplo, eu encontrei concorrentes fortes em Diadema, encontrei concorrentes fortes em São Paulo capital, tinha um muito forte que eu sempre falo dele. E aquele que colocou, e aquele que... Escreveu uma faixa lá, né? Cobrimos o preço. E aquele colocou a faixa, cobrimos o preço de qualquer concorrente, em especial o fulano. E aí era a gente. E aí, olha só, como era a estratégia dentro do atacarejo que era o nosso, que lá eu era competitivo já, e quando eu via que a minha venda não era o que eu esperava, em uma determinada loja nossa, sabe que eu usava energia, era 50 lojas, eu usava a energia das 49 numa só. Era praticamente virar todos os canhões da rede para aquela loja, botava dinheiro, energia, vendia abaixo do custo, vendia isso, fazia loucura, enquanto nós não alcançássemos nosso objetivo. E aí quando nós encontrávamos o regional brigando com a gente, não dava para brigar, porque às vezes o cara tinha uma loja naquela região e nós tínhamos 50. O volume de compra, e tipo assim, você derrubar a margem numa loja, o grupo olha o grupo. Então o resultado do grupo era positivo, ele não se importava se ele queimasse a energia numa única loja. Então pensa, era energia em eu penso, meu Deus, imagina se os atacantes da vida fazem isso com a gente hoje. Nós não aguenta, haja diferenciação. Haja diferenciação, né não, Marcos? Muito. O legal, Thiago, é que você já viveu o outro lado. Então, agora você está vivendo o lado que as pessoas viviam e sofriam enquanto você estava como vilão, como você mesmo falou. Agora, o legal agora é que você conhece os dois lados. Então, fica mais fácil você trabalhar isso. Agora imagina quem vem sem nenhuma experiência, sem conhecer nada do ramo e cai de paraquedas. Realmente é muito, muito maior o desafio. Não tem nem como explicar. Não tem nem comparação. Por isso que quando eu cheguei aqui, lá eu tinha um volume de compra ao meu favor, né? Lá, quando eu era atacarejo, eu mesmo negociava 200 carretas de leite por mês, mais de 20 milhões de reais de leite em compra por mês. Então é fácil você brincar com volume. Quando eu cheguei aqui que eu não tinha volume, foi onde eu aprendi a zona do conforto, me fez sair da zona do conforto e aprender diferenciação. É olhar os caras maior que eu, certo? E buscar diferenciação. Entender que um atacarejo não tem um bom açougue, entender que um atacarejo não tem um bom hortifruti, não tem uma confeitaria, não tem os produtos naturais que nós temos, não tem um bom atendimento, não tem a humanidade, não tem a conexão humana, não tem atendimento extraordinário. Entender tudo isso e usar as armas que nós tínhamos. É isso que nós usamos, é isso que o Marcos usa lá no supermercado dele, porque a melhor forma de se combater o grande é atacando os pontos fracos e usando as ferramentas que ele não usa, certo?
É você, dado que o cliente entra na sua loja, você sabe que só tem uma oportunidade. É estender o tapete vermelho para o cliente e falar, daqui você não sai mais. E fidelizar. É trabalhar nos diferenciais. É isso que eu falo, que a melhor forma de você combater e crescer, não é combater os caras, é você prosperar em meio Rio de Grande, né? A briga não é com ninguém que criticar todo mundo, mas você tem que prosperar. É através de diferenciação. Não existe outro caminho. É ter um mix diferenciado, ter serviço diferenciado, marketing diferenciado, é ter tudo diferenciado e aí sim você consegue prosperar mesmo em meio a grandes redes, atacarejos. Essa foi a estratégia que nós temos usado e foi assim que nós multiplicamos o faturamento. Até o mês de outubro, mês de setembro era 4 vezes, em outubro virou 5 vezes. Desde quando nós inaugurou aqui há 3 anos atrás. Certo? Certo, Diego? Exatamente. Não tem outro caminho. Na busca contra os caras. Existe um cliente que ele só quer o preço. E esses clientes são muitos. Os cash and carry estão aí para vender barato, porque eles não conseguem vender serviço. Então eles vendem barato. E essa é a briga quando nós temos com os cash and carry, com os Atacadão, o Açaí, enfim, os grandes aí. E aí, qual é o nosso caminho? Buscar a ferramenta. O que nós não pode é ver todo mundo trabalhando, a gente fazendo igual, ver todo mundo vendendo e a gente só brigando por preço, ver todo mundo vendendo e a gente só abrindo a caixa de uma, abastecendo a gôndola, sabendo agora que tem um emaranhado de ferramenta, de caminhos, de percursos, de soluções, de inovações, de insights, de livro, de consultor, no YouTube, no Instagram, e você está aí na zona de conforto esperando. Agora tá vendo aqui, ó, o Marcos, 4 anos, chegou no ramo agora, né? O Thiago falou que nós tem muito mais, mas o Marcos tem mais idade que a gente. Eu tenho 19 anos pro mercado, gente, desde os 11, mas o Marcos com 4 anos, ele deu uma aula de como entrar, mas quem tem vontade, até se você for novato, você conseguiu escapar ao Marcos. Chegou novato no ramo, mas tem resultado, tem trabalho, tá feliz, tá buscando conhecimento, e você aí, ó, moribundo, sentado. Então, assim, o problema não tá na venda e nem na crise. O problema tá que você precisa levantar a bunda da cadeira, buscar recursos, buscar caminho, buscar alternativa, buscar solução para o seu negócio para mudar, porque espaço para crescer todo mundo tá aí, eu tenho, você tem, vamos que vamos. Agora, para fechar e finalizar, o último código. Nós estamos aqui do lado de um cara que veio do mundo corporativo, que não entendia nada de supermercado, teve que entender na raça. Eu vou perguntar para o Marcos. Se ele fosse você que quer entrar agora no ramo de supermercado, qual é o conselho de vida ou morte, Marcos, que você tem que dar para essa pessoa aí que quer trilhar o mesmo caminho que você trilhou? Ótimo. De verdade, Thiago, busque muita informação antes. Busque muita informação, reflita se é isso que você quer, porque o desafio é grande. Eu achei que ele ia falar assim, meu conselho é não venha. Manda aqui. Não posso falar isso. Não entra. Pode postar eu mesmo. Não, eu fiquei olhando assim pensando assim, não entra. Meu Deus, botou medo no geral agora. É ao vivo, é assim, mano. É ao vivo, isso aí é ao vivo. Quem pensou em entrar agora... Não, ele deu o caminho, ele não falou que é ruim, é desafiador. E tem que buscar informação. Meu, eu sempre falo, tem um podcast meu que é a Jornada do Crescimento e abrindo um negócio do zero. Clareza, a informação é tudo, pô. Você não vem se aventurar sem se preparar. Certo? O segredo de todo jogo não tá no jogo, tá na onde? No preparo, no treinamento. Tá no treino, cara. Tá no treino. Você vai saber qual é o seu adversário, você vai saber qual é a sua arma, você vai saber qual é o ponto fraco, por onde ele vem, por onde ele vai, qual é a hora que ele é forte, qual é a hora que ele é fraco. Sabe o que é isso? É informação. Se você não tiver isso, como você vai entrar na guerra? Você tira, por exemplo, futebol aí. Quem acompanha futebol sabe. Tá vendo aí o time do São Paulo, né? Fernando Diniz, eu sei como o time dele toca a bola, né? Você vê. Você acha que aquilo ali aprendeu da noite pro dia? Filho, é muito treino, é treino exaustivo até ficar bom. É muito treino, entendeu? Então, em tudo na vida, você tem que ser perito, você vai ter que treinar. Você vai ter que se preparar, se capacitar, adquirir conhecimento, investir para dar certo. Certo? E esse aqui foi mais um podcast. Resenha de Supermercado Histórico. O primeiro com mais um dono de supermercado. Espero que tenha muitos outros. E comenta aqui e se candidata. Vem fazer o podcast com a gente aqui, que é Resenha de Supermercado de dono para dono. Abraço, até mais. Tchau, tchau.